Olá, sejam muito bem-vindos. Procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Romanos 14, 19. Esse é o nosso versículo para esse ciclo de estudos. E, para existir paz e edificação em nossos lares, precisamos manter uma boa comunicação com Deus e com nossa família. Como você tem feito isso? A base bíblica de hoje está em Provérbios 1, 8. Meu filho, ouça a instrução de seu pai e nunca deixe de lado o ensino de sua mãe. Comunicação é importante e convenhamos que o 4G salva nossas vidas, às vezes. É muito frustrante quando você fica sem sinal do celular, ou quando o Wi-Fi está ruim, quando a TV não está tão smart assim quanto você gostaria. Esses problemas de conexão, de comunicação, nos incomodam bastante quando acontecem. Mas muitas vezes nós perdemos a comunicação com coisas muito mais sérias do que as séries e conversas por aplicativo. Por exemplo, nossos pais, nossos irmãos, nossa família. Mas o que acontece é que volta e meia a nossa comunicação falha? E, principalmente, o que podemos fazer para restaurar essa conexão? Eu acredito que vocês conhecem a história de Caim e Abel. Se não, recomendo que você leia Gênesis 4, do 1 ao 12. Do que está escrito, daquilo que você sabe sobre o ocorrido, percebemos que antes de Caim perder a comunicação com seus pais e sua família, ele perdeu a comunicação com Deus. E isso fica bem claro no momento em que Caim e Abel fazem suas ofertas voluntárias a Deus. Lembre-se que fazia pouquíssimo tempo que Eva e Adão haviam pecado e sido expulsos do Éden. E a comunicação entre Deus e a humanidade era muito mais direta do que era depois do dilúvio e antes de Jesus fundar a igreja. Sobre Caim e sua capacidade de comunicação, o que você acha? Caim tinha bom coração. Quando ouvia a palavra de Deus, ele se arrependia e mudava de atitude. 2. Caim tinha coração duro, ele guardava mágoas e amarguras e não ouvia ninguém, nem o próprio Deus. 3. Os culpados pela ira de Caim eram o próprio Abel e Deus. 4. Caim foi culpado pelo seu pecado, pois Deus tentou se comunicar com ele, mas Caim não quis conversa e foi desrespeitoso com Deus. As respostas negativas, nesse caso de Caim, são as corretas. Ele tinha um coração duro e foi culpado pelo próprio pecado. No capítulo 4 de Gênesis, nós percebemos que Caim perdeu a comunicação com Deus e sua família aos poucos. No versículo 6, ele perde a comunicação com Deus, se recusando a obedecer a orientação divina. No versículo 8, ele perde a comunicação com Abel. Em vez de conversar com seu irmão, Caim resolveu matá-lo. E no versículo 12, ele perdeu a comunicação com seus pais e teve de fugir para longe de sua família. Você já parou para pensar que perder a comunicação com Deus Pai é algo terrível? Perder a comunicação com nossos pais também. E como podemos manter ativa a nossa comunicação com Deus? Quando você ora e quando você lê a Bíblia, vocês conversam. Já vimos que nossa comunicação com Deus influencia todas as outras. Se estivermos nos comunicando bem com Deus, iremos nos comunicar bem com o próximo, começando pela nossa família. Vamos ler Provérbios 6, 20 ao 22. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. O que acontece ao filho que dá ouvido aos pais, que escuta o que eles têm a dizer? O que acontecerá nos caminhos desse filho ou filha quando estiver dormindo? Quando acordar? Como anda a sua comunicação com seus pais? Você separa tempo para conversar com eles todos os dias ou com frequência? Você procura por eles para pedir conselhos? Você está aberto para ouvir as suas instruções? Ouve o que eles têm a dizer, mesmo quando você não concorda? Se você não anda fazendo a sua parte para se comunicar bem com sua família, saiba que é possível restaurar a comunicação com seus familiares. Assim como a história de Caim e Abel, eu acredito que você conheça a história do filho pródigo. Se não, leia Lucas 15, do 11 ao 23. Nessa parábola, Jesus nos ensina a restaurar a comunicação familiar. Reconheça quando estiver errado.
No versículo 17, nós vemos que o filho pródigo caiu em si. E é meio complicado cair sobre si mesmo, mas a ideia é perceber que você tem errado feio. Cair em si é cair para dentro de si, na sua consciência. Quando você erra, você reconhece seu erro ou sustenta teu engano até as últimas consequências. Arrependa-se e faça o caminho de volta. Não adianta só reconhecer que errou. Você precisa demonstrar isso com atitudes e palavras. É o que lemos no versículo 18. Ele fez o caminho de volta para restaurar a comunhão com seu pai. Quando você percebe que errou, você procura a parte ofendida para pedir perdão ou fica na sua e deixa o tempo apagar o seu erro? Valorize o seu diálogo com Deus e com a sua família. Converse com Deus mais vezes, com mais frequência. Torne-se seu amigo. Conte seus problemas e alegrias. Busque conselho na sua palavra. Reparta com ele as coisas que acontecem com você e as coisas que você pretende fazer. Conte seus planos, seus desejos, seus anseios e faça o mesmo com seus pais. No versículo 23, vemos que logo que o filho pródigo reconciliou-se com seu pai, o pai o recebeu com uma grande festa e eles se alegraram juntos. Quando seus pais chegam, ou quando você chega, quando você encontra seus pais, você continua fazendo suas coisas e ignora a presença deles, ou os recebe com alegria e demonstra vontade de conversar com eles? Aceite o desafio de começar, agora, a valorizar o diálogo com seus pais e irmãos. Comprometa-se diante de Deus a conversar mais com Deus através da oração e leitura bíblica. Comprometa-se diante de Deus a conversar mais com seus pais. Comprometa-se diante de Deus a não permitir que nada interfira em seu diálogo com sua família. Comprometa-se diante de Deus a orar por seus pais e irmãos para que tenham um bom relacionamento entre si. Pense nisso. E como nós cantamos, leia a sua Bíblia e faça suas orações. Eu fico por aqui e até a próxima.